longo do curso. Chegou o grande momento, estava agoniado para fazer isso. Cara, eu vou te falar que essa dedução, eu nunca vi ela assim no ensino médio, os meus professores não chegaram a fazer ela, justamente porque ela tem algumas passagens que podem ser um pouco chatinhas. Mas dá uma olhada, olha só como é honesta a ideia. Imaginem vocês que eu vou pegar um cubo de aresta A, e nesse cubo eu vou colocar um certo número de partículas de gás. Então, eu vou primeiro examinar uma partícula específica de gás, mas ao todo aqui dentro tem N partículas de gás. Pela teoria cinética dos gases, nós sabemos que os gases se chocam contra, umas moléculas se chocam contra as outras ou contra as paredes do recipiente de maneira perfeitamente elástica. Quer dizer que se essa partícula está indo em direção à parede e bate na parede, ao retornar, ela retorna com a mesma velocidade em módulo. Ela foi com uma velocidade v, e ao retornar, ela vai retornar com a mesma velocidade v. Ela bate e volta, sem fazer energia, sem perder energia. E ela fica indo e voltando. Por mais que tenham outras moléculas passando por ali, elas se deslocam um tempo muito maior do que o tempo que elas ficam em contato umas com as outras. Então daria para acreditar que existe essa molécula fazendo ida e volta, enquanto existem outras aqui, e claro que aleatoriamente, né, é um vespeiro isso aqui. De onde é que vem a pressão? De onde é que vem a pressão que uma partícula exerce na parede do recipiente? É a força que ela exerceu naquela área. É isso que é pressão, né? Força sobre área. Como é que eu posso calcular a força que essa partícula, que essa molécula fez? Eu poderia pensar no física, meu amor, sem problema. Porém, eu acho mais nobre a gente usar aquela ideia de que impulso é igual à variação da quantidade de movimento, que é até a segunda lei, né, de Newton. Isto é a verdadeira segunda lei de Newton. No ensino médio a gente diz que a segunda lei de Newton é o física, meu amor, né? Mas na verdade esse física, meu amor, só é a segunda lei de Newton se a massa for constante. Como a massa da molécula, eu vou chamar de M, a massa de uma molécula é M, é constante a massa da molécula, então dá para usar essa equação. Mas eu acho que é mais nobre, mais bonitinho usar o teorema do impulso. O que é impulso? Força vezes tempo. Que tempo é esse? É o tempo de contato, né, da molécula contra a parede do recipiente. O que é variação da quantidade de movimento? Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Se eu quiser descobrir a força que a molécula executou na parede, eu vou ter que pegar aquele ΔT que está multiplicando e vou passar dividindo. O que é a quantidade de movimento final? Massa vezes velocidade final, menos. O que é a quantidade de movimento inicial? É massa vezes velocidade inicial. Eu posso colocar a massa em evidência se eu quiser, que ela continua a mesma. Agora, cuidado. Isso aí é uma grandeza, é uma equação vetorial, né? O vetor velocidade final é esse aqui que aponta para a esquerda. Essa é a vetor velocidade final. Só que o vetor velocidade inicial, ele tem sentido oposto ao do vetor velocidade final, né? Se eu chamar a velocidade final de v, a velocidade inicial vai ter que ser menos v, concorda comigo? Se a velocidade final que é para lá é positiva, a velocidade inicial que é para lá é negativa. Força vezes tempo é igual a massa vezes velocidade final, eu chamei de v. Velocidade inicial eu chamei de menos v. Olha o perigo dessa passagem, hein? Está multiplicando, passou, dividindo. Então, m, v menos com menos é mais v é 2v, dividido por ΔT. Ou poderia colocar o 2 para frente, só para ficar bonito, né? Achei uma expressão que me permite calcular qual é a força que uma molécula exerce naquela parede. Claro que vocês aceitam que a área dessa face onde ela está se chocando é A ao quadrado, né? Certo? A vezes A ao quadrado. Então a pressão que uma molécula exerce nesta parede seria a força
chocou contra nenhuma outra molécula enquanto ela ia e voltava, a gente pode dizer que ela tem uma velocidade praticamente constante na ida e na volta. E de acordo com a ideia de velocidade média, a velocidade é a distância sobre o tempo. Ela foi e voltou, né? Vamos supor que ela saiu daqui, pum, bateu, foi e voltou. Para ela ir e voltar, ela tem que andar uma distância 2A. Então, se eu quiser calcular quanto tempo ela demora para fazer a saída e essa volta, o tempo que ela demora é 2A dividido por V, que é a velocidade da molécula. Então, eu tenho o direito de colocar no lugar daquele ΔT, né, 2A sobre V. Isso vai virar uma divisão de fração, né, que é a primeira vezes o inverso da segunda. E no lugar do ΔT, o que eu vou colocar? 2A sobre V. Isso aqui também é uma divisão de fração, que é a primeira vezes o inverso da segunda. 2 vai cortar com 2, o V vai inverter, vai vir para cima multiplicando, mv ao quadrado, e A multiplica A dá A ao cubo. O que é A ao cubo? É o volume dessa coisa toda, né? Obrigado, amigo. Esse é o volume desse cara todo. Eu não vou chamar de V por enquanto para não confundir com a velocidade das partículas. Mas eu falei que tem quantas partículas aqui dentro? N, né? N partículas, né? Se uma delas gera uma pressão daquela, N partículas teria que multiplicar por N, né? A pressão gerada, né? Porém, se eu decompor esse cubo no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, se nós, mesmo que as partículas tivessem velocidade oblíqua, eu posso decompor aquela velocidade no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, né? Se eu decompor a velocidade de todas as partículas do eixo X, Y e Z, como elas estão aleatoriamente se movendo lá, seria aceitável dizer que 1/3 delas estão se movendo no eixo X, 1/3 estão se movendo no eixo Y e 1/3 se movendo no eixo Z, já que eu separei em 3 eixos. Então, olha só, eu vou pegar a fórmula que me permite calcular a pressão que uma molécula gera, vou multiplicar por N, já que ali dentro existem N moléculas, só que vou dividir por 3. Por que eu dividi por 3? Porque eu separei nos 3 eixos, X, Y e Z. Então eu só fiz a alteração no N, que era o número de partículas, e no 3. O resto da fórmula continua a mesma. A pressão exercida pelas N moléculas numa das paredes é N sobre 3, N de massa da partícula, V ao quadrado, velocidade das partículas, A ao cubo, volume do cubo onde elas estão. Mas o que é energia interna de um gás? Energia interna de um gás. Energia interna de um gás, nós discutimos que era a soma das energias cinéticas de todas as moléculas. Então, a energia interna de um gás é a energia cinética da partícula 1 mais a energia cinética da partícula 2 mais a energia cinética da enésima partícula. Como é que se calcula a energia cinética de uma partícula? mv ao quadrado sobre 2 da partícula 1 mais mv ao quadrado sobre 2 da partícula 2 mais mv ao quadrado sobre 2 da partícula n. Se é um gás, um único tipo de gás, não é uma mistura gasosa, a massa de todas as moléculas é a mesma. Então eu posso colocar em evidência. Ficaria que a energia interna do gás é N, que multiplica V1, vou botar o 2 em evidência também, né? 2 para todo mundo, né? V1 ao quadrado mais V da molécula 2 ao quadrado mais V da molécula 3 ao quadrado mais V da molécula N ao quadrado. Só que essas moléculas estão se movendo lá no movimento que a gente chama de movimento browniano. Então, assim, vai ter molécula que está parada se eu fotografar aquele recipiente cheio de gás, né? Se eu fotografar, vai ter molécula que está parada naquele momento, porque ela acabou de bater na parede.
mas a maioria delas vai estar transladando entre um choque e outro, vai estar com a sua velocidade máxima. Se eu fosse fazer a média dessas velocidades, já que algumas estão paradas, algumas estão desacelerando na hora do choque, outras estão acelerando, daria para dizer que elas têm uma certa velocidade média. Eu posso trocar essas velocidades todas por uma velocidade média das moléculas. Quantas velocidades tem aqui mesmo? N, né? Porque são N partículas. Então, já que todas essas velocidades que são médias são iguais, eu poderia dizer que a energia interna fica massa de cada molécula dividido por 2, vezes a velocidade média ao quadrado, vezes N, onde N é o número de moléculas, número de partículas que compõem esse gás. Só que da equação anterior, nós descobrimos uma maneira de descobrir o mv ao quadrado das moléculas, né? O mv ao quadrado dessas moléculas, massa de cada molécula e a velocidade delas ao quadrado, fica, está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa. Então ficaria a pressão vezes 3, vezes A ao cubo, que é o volume, dividido por M. Isto é igual a mv ao quadrado. Eu vou substituir então este mv ao quadrado, que é a massa multiplicada pela velocidade média das moléculas ao quadrado, por essa expressão. A energia interna fica, quem é o meu mv ao quadrado? É 3 vezes P vezes A ao cubo dividido por N, que multiplica o que mesmo? N sobre 2. Vai cortar o número de mols em cima e embaixo, e esse cara nós vamos chamar de volume. E aí então a energia interna fica 3 meios de P vezes V. Porém, nós vimos do estudo dos gases que P vezes V é igual a nRT. Substituindo o P vezes V por nRT, aí, deduzida a equação. Equação que me permite calcular a energia interna de um gás. Cara, a gente usou muita física para chegar lá. A gente usou desde o teorema do impulso, choques mecânicos, impulso quando há de movimento, a parte vetorial perigosíssima. Usamos a ideia de pressão, força sobre área hidrostática, geralmente. Usamos a ideia de velocidade média para achar uma relação matemática para a pressão gerada pelas moléculas. E também usamos um pouco de bom senso, né? Dividimos o volume em 3 eixos, por isso sobre 3, já que a gente estava analisando só em um eixo. Depois usamos toda essa ideia para aplicar na ideia de energia interna de um gás, né, que é a soma das energias cinéticas de todas as moléculas. E depois usamos uma série de bom senso ali, de velocidade média, de probabilidade de certa forma, né? Então tu vê que tem um pouco de probabilidade na hora que eu digo que as velocidades médias, né, dá para trocar as velocidades individuais pelas velocidades médias das partículas. Então bem bonita essa parte aí, bem perigosinha também. Então uma dedução que faltava e que é uma boa revisão de maneira geral, né? O aluno, para treinar essa dedução, ele geralmente tem um outro objetivo, né? Vai fazer um UITA da vida, um IME, ou vai participar de Olimpíadas de Física, ou já está focado na engenharia, né? E ele vai aprender essa dedução. Eu fiz para vocês mais a título de revisão e para que o curso fique bem completo, para que um dia que tu queira assistir as aulas de novo lá, tu consiga assistir qualquer aula da física para dar uma revisadinha. Certo, galerinha? Obrigado pela paciência de vocês em me permitir fazer mais uma deduçãozinha. Muito bem, estava agoniado para fazer essa dedução. Eu tenho vontade, porque assim, cara, ó, tem uma outra equação, né, que diz que a energia cinética média das moléculas de um gás é 3 meios de K vezes T, onde esse K, né, é uma constante que nos permite calcular a energia cinética das moléculas de um gás. Tu vê, usando esta equação e as ideias anteriores, dá para mostrar qual é a relação entre essa constante
e a constante de Avogadro e a constante dos gases perfeitos, né, que é uma coisa rara de fazer. Para não ficar muito enfadonho, a gente pode fazer numa próxima aula essa comparação aqui e mostrar qual é a relação entre essa constante e a constante universal dos gases perfeitos e o número de Avogadro. Mas é um comentário que a gente pode fazer num outro momento, só para não ficar mais chato do que já está a aula, né, meu querido? Chega de deduções chatas, vamos resolver exercícios, que faz muito mais sentido.